Olá minha gente, bem-vindos de volta ao canal. Depois de um tempo sem publicar nenhum vídeo por aqui, enfim, resolvi trazer esse vídeo com as minhas impressões do terceiro período do curso de Medicina. Se você é novato, para quem não me conhece, eu sou Franklin do Luan, sou professor mestre doutor em Psicologia e sou aluno de Medicina do curso da Universidade Federal de Campina Grande. A semelhança do que eu fiz quando do fim do primeiro e do segundo períodos, eu gostaria de trazer a minha impressão, a minha visão sobre o terceiro período. Se você não conhece, enfim, porventura você não conhece, o curso de Medicina em geral ele é dividido em 3 ciclos, que é o ciclo básico, que vai do primeiro período ao quarto, sendo o quarto já um período de transição. O segundo ciclo é o clínico, que vai do quinto ao oitavo, e aí a gente tem contato com as clínicas, neurologia, cardiologia, pneumologia, ginecologia, enfim. E no terceiro ciclo a gente tem o internato, que vai do 9º ao 12º período, e aí a gente tem uma experiência prática, clínica muito mais intensa, digamos assim, com cirurgia, clínica médica e por aí vai, tá certo? E aí, antes de trazer a minha impressão propriamente dita, é bom destacar que é costumeiro, os alunos consultarem colegas veteranos que passaram imediatamente pelo período que virá, digamos assim, para saber como funciona, quais são os principais desafios, quais disciplinas vão exigir mais da gente, enfim, a gente costuma fazer isso, acredito que isso é comum em todos os cursos. Mas eu estou falando aqui da realidade de medicina, E quando nós concluímos o segundo período, nós fizemos isso. Falamos com colegas que acabaram de passar pelo terceiro período e, em geral, a opinião que a gente tinha era que era um pouco mais tranquilo no terceiro período do que o segundo. Realmente, o segundo período tem um impacto maior na gente, eu diria até impacto psicológico, notadamente graças a 2 disciplinas, que é sistema locomotor e sistema nervoso. São disciplinas muito exigentes mesmo, e a promessa, digamos assim, a nossa expectativa era de que o terceiro período seria mais tranquilo. Falando de mim, do meu ponto de vista, eu achei o período mais denso, mais desgastante. Nós fizemos 31 provas ou 32, fora seminário, fora a aula, fora outras atividades, um período de 85 dias. Então achei muito desgastante. Nós pagamos agora no terceiro período mais 3 sistemas, que foi o sistema urinário, o sistema digestório e o sistema respiratório. E aí cada um desses sistemas com seus componentes, embriologia, histologia, anatomia e fisiologia. Pagamos farmacologia e saúde coletiva 1 e uma disciplina muito exigente, talvez seja a mais exigente do terceiro período, é a disciplina chamada Mecanismos de Agressão e Defesa, que a gente chama de MAD, que se desmembra em 3 componentes, que é a microbiologia, a imunologia e a parasitologia. Então, assim, a minha impressão é que esse terceiro período foi realmente mais difícil, mais desgastante. Nós ficamos, eu acho, umas 3 semanas sem fazer prova, as 3 semanas iniciais, e daí então nós tínhamos 2 ou 3 provas toda semana. Toda semana. Nesse sentido, acabou sendo, de fato, mais demandante do que o segundo período. A semelhança do que eu falei nos outros vídeos, quando a gente está diante de desafios, a gente tem que mobilizar estratégias individuais e coletivas que tornem mais fácil a experiência acadêmica. Então, nesse período, eu acabei formando, junto com 2 colegas, um grupo menor, um grupo de estudo, de discussão, de debate, em que eu explicava, recebia explicação, a gente discutia, enfim. Isso acabou tornando mais vivível essa experiência do terceiro período. E assim, minha gente, eu tenho algumas críticas em relação a esses 3 primeiros períodos, porque eles são períodos eminentemente teóricos, essencialmente teóricos, talvez a palavra seja mais adequada, Nós não temos nenhum contato com a experiência prática, e isso me incomoda, Eu acho que se a gente comparar com outras escolas de medicina, a gente sabe que tem escolas que desde o primeiro período já tem algum contato, que não fosse no primeiro, no segundo, até no terceiro período.
Mas assim, fica uma experiência esvaziada, né, de momentos empíricos, digamos assim. Eu fiz 3 períodos, eu não sei aferir pressão ainda, eu não sei fazer uma ausculta, ainda que eu tenha pago as disciplinas, né, de sistema cardiovascular, sistema respiratório. Fica sempre no campo teórico e talvez por conta disso são 3 períodos em que a gente exercita muito mais a memória do que a reflexão ou a experiência, né, ou a ação empírica. Então fica muito decoreba. A gente faz provas, decora slide, decora resumos de colegas, enfim, materiais, faz a prova, às vezes 2 ou 3 semanas depois, mesmo que eu tenha tirado um 10, pode até mesmo com os colegas, me torturar, que eu não sei, porque são informações que vêm, eu passo pelo desafio e depois vou embora, né? Eu não encho de realidade empírica aquele continente, digamos assim, teórico que a gente é acostumado a ter, a produzir, né? Então, isso é uma crítica que eu faço ao curso, né? Eu acho que poderia ser, talvez, antecipada alguma disciplina já lá até do 4º período, de repente semiologia no 3º, para a gente ter um pouco mais de noção prática, ou saúde coletiva a gente, sei lá, ir para um UBS e ter contato, nem que seja para aprender a preencher alguma ficha, a observar, enfim, ter alguma experiência prática que nos faça nos apropriarmos, digamos assim, um pouco mais daquilo que é o essencial do nosso curso, né? Aprender a atender paciente, lidar com pacientes, enfim, entender as coisas, como funcionam. E aí, nesse sentido, eu acho que a experiência desses 3 primeiros períodos deixa a desejar, entende? Eu, em contato com colegas veteranos, enfim, de todos os períodos, por conta de uma pesquisa de iniciação científica que eu estou desenvolvendo, eles me relatam que, de fato, depois o curso dá uma melhorada nesse sentido, quando a gente vai para o clínico. Assim, o tempo para estudar nunca é suficiente, né? Mas a gente tem as experiências clínicas e isso acaba enchendo mais de realidade empírica, aquilo que eu estava falando, né? O curso. E ainda que seja talvez mais desgastante, mas assim, você tem uma outra relação com o curso, a partir de uma outra perspectiva. Então eu faço essa crítica, né? E aí eu não faço para desestimular ninguém ou para, né, perturbar os colegas que vão fazer agora, né, o 3º período. São as minhas impressões. Uma coisa que eu devo destacar é que alguns professores mudaram, né, em relação ao pessoal, né, que tinha feito no período passado. E a nossa experiência, e isso muda também o estilo um pouco, né, do período. Não dá para ele dar uma dimensão exata, já que outros professores ministraram disciplinas para eles, não ministraram para a gente, enfim. Mas é tão somente para trazer a minha impressão. Repito, assim como no 2º período, esse é um período, né, que exige muito da gente, muito cansativo, né, muito demandante, e que a gente acaba flertando com o sofrimento, até com adoecimento psíquico. Aliás, esse é o tema da minha pesquisa. Eu não tenho ainda os resultados amplamente analisados, e aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre sofrimento e adoecimento do estudante de medicina, adoecimento psíquico, né? Mas só para vocês terem uma noção, né, antecipando alguns dados, eu fiz na verdade 33 entrevistas com alunos do P1 ao P12, e desses 33 entrevistados, 21 têm diagnóstico de transtorno de ansiedade e ou depressão. Quase todos receberam esse diagnóstico após começar o curso e veem clara relação com o curso, né? Mas isso é um tema para um outro momento. Eu vou explorar no detalhe, né, como essa pesquisa se procedeu e como anda, né, a saúde mental dos estudantes de medicina aqui da UFCG. Enfim, eu farei com o maior prazer, mas o intuito desse vídeo era trazer essas minhas impressões sobre o 3º período. Repetindo, foi o período mais desgastante que eu achei. É um período que teve um impacto psicológico menor do que o 2º. Tem uma outra variável, que o período de férias do P2 para o P3, no meu caso, foi um período mais encurtado, foram 20 dias,
e talvez não tenha dado para descansar, né, o suficiente da carga que a gente carregou no segundo período, e isso certamente exerce alguma influência também nessa minha impressão. Mas o fato é que, apesar de ser muito difícil, se ajudando, estudando bem, com responsabilidade, dá para passar, dá para atravessar. Eu acho que menos alunos fizeram provas finais, né, quando comparados ao segundo período. Então, a gente tem menos medo, digamos assim, de ir para a final, enfim, até reprovar, mas ao mesmo tempo a nossa rotina, o nosso tempo é totalmente preenchido por atividades quase assim, do início ao fim. O período começou assim e depois só foi aumentando ainda mais essa dificuldade, enfim, essa quantidade de atividades que a gente precisou administrar, gerir. Tudo bem? Então é isso, eu desejo a todo mundo um feliz ano novo, espero que tenham saúde em abundância e que todos os projetos que vocês se empenharem a fazer, a levar adiante, né, sejam bem-sucedidos, tudo bem? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.